Reforçamos as boas-vindas a cada uma e a cada um que estão participando desse momento muito importante para as congregações, para o Serviço Pastoral dos Migrantes e, acima de tudo, para essa presença da igreja junto aos migrantes e refugiados. Então, nessa tarde, nós temos 4 fabulosas mulheres que foram convidadas a partilhar conosco a sua experiência de caminhada. E nós queremos, então, apresentar aqui e acolher a irmã Neuza de Fátima Mariano, que é natural de Silveira, São Paulo. Irmã Neuza é licenciada em Pedagogia, ela é pós-graduada em Psicopedagogia, ela atuou como educadora no ensino fundamental, também no ensino religioso, foi coordenadora do setor de educação cristã, nos colégios, e também coordenadora do movimento Juvencar, que é a Juventude Carlista. Ela tem sido conselheira provincial e coordenadora do apostolado, né, na província, agora fala antiga, né, Nossa Senhora Aparecida. A irmã Neuza foi assessora do movimento dos leigos missionários escalabrinianos, primeira conselheira e animadora geral do apostolado na congregação, e também assessora do movimento dos leigos missionários escalabrinianos, isso no período de 2001 a 2007. Depois, a irmã Neuza foi nomeada como superiora provincial da antiga província Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo, e exerceu esta missão por 2 triênios consecutivos. A irmã Neuza foi eleita superiora geral da congregação, no 13º capítulo geral, no ano de 2013, e ela assume essa missão já pelo 2º mandato. Então, atualmente, continua sendo a nossa superiora geral da congregação. E tem participado também de vários, né, capítulos, assembleias provinciais, sempre contribuindo nesse processo de reflexão, né, e de reorganização também que estamos atualmente como congregação escalabriniana. Então, muito bem-vinda, irmã Neuza, é uma alegria tê-la conosco e uma alegria ainda mais profunda poder escutá-la em breve. Queremos acolher e apresentar a irmã Janete Aparecida Ferreira, que é formada, né, no programa de Ciências Sociais. Também ela é mestre em Sociologia, mestre em Migração, Gênero e Violência de Gênero. Atualmente, a irmã Janete é animadora geral do apostolado e conselheira geral. E, como experiência missionária, ela tem sido diretora da Pastoral da Mobilidade Humana na Conferência Episcopal Hondurenha, em Honduras. Foi secretária executiva da Seção de Mobilidade Humana do Conselho Episcopal Latino-Americano, no CELAM, Colômbia. Foi professora do curso de Mobilidade Humana do Instituto Teológico Pastoral, também no CELAM, Bogotá, na Colômbia. Foi diretora da Pastoral da Mobilidade Humana da Conferência Episcopal Equatoriana, no Equador. Coordenou o tema migração e trata de pessoas, né? Tráfico de pessoas na Caritas da América Latina e Caribe. Foi diretora da Missão Escalabriniana no Equador, equatoriana, coordenadora do setor apostolado e conselheira provincial das Irmãs Escalabrinianas da província Nossa Senhora Aparecida. E também ela tem participado da missão do serviço itinerante, né, nas terras de fronteira entre norte e sul do México. Muito bem-vinda, irmã Janete. Teremos a mesma alegria de escutá-la nesta tarde. Acolhemos e apresentamos a nossa terceira convidada, que é a irmã Rosa Maria Zanquim. Irmã Rosa tem bacharelado em serviço social. Só um pouquinho que aqui pulou o mouse, né? E também a Ana Rosa é pós-graduada em gestão de recursos humanos
Ela tem especialização em movimentos sociais, organizações populares e democracia participativa. Tem o curso de atualização de documentação de imigrantes e refugiados, curso de abordagens psicopedagógicas e habilidades interpessoais. Atuou como vice-presidente do Serviço Nacional da Pastoral dos Migrantes e participa dessa caminhada há cerca de 30 anos. É assistente do grupo BIRD, né, pelo Ministério da Cidade, em Goiânia, e também no Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o Acnur, em Manaus. Missionária, né, para o Serviço da Evangelização e o serviço também na Itália. Foi animadora do apostolado, atualmente animadora do apostolado na província de São José, na Itália, e mora em Messina, que é no sul da Itália, um porto, né, de chegada pelo Mediterrâneo de muitas pessoas, principalmente de imigrantes que vêm da África. Irmã Rosa atualmente atua nessa missão. Muito bem-vinda, Irmã Rosa. E apresentamos também a nossa quarta convidada, com igual importância das três já apresentadas, que é a irmã Eleia Scariotti, missionária escalabriniana, formada em jornalismo, obteve também o mestrado em Ciências da Comunicação, na Unicinos, e foi coordenadora e, ao mesmo tempo, agente do Serviço Pastoral dos Migrantes em algumas dioceses. Trabalhou em Caxias do Sul, em Fortaleza, e agora, desde 2018, é diretora do projeto Cairignai, em Roma, na Itália. Esse projeto ele é voltado para mulheres refugiadas, com filhos menores de idade, e também mulheres migrantes em situações de vulnerabilidade. Então, bem-vindas, nossas irmãs convidadas, e com muita alegria queremos escutá-las na partilha da trajetória de vida e também na trajetória missionária. Roberto, eu cheguei atrasada, eu só queria dar uma boa tarde para todo mundo. Obrigado, irmã Claudina, de Brasília, nossa secretária da Mobilidade Humana na CNBB, e prestigiando também nosso encontro, como também escalabriniana e amiga, né? Além de tudo mais, amiga, que nos acolhe muito bem quando vamos a Brasília. Pois bem, é com esse ímpeto e com essa alegria que nos move, né? Os migrantes movem o mundo e move também os missionários e missionárias escalabrinianas, e move a juventude, move aos leigos e leigas, que são aprendizes e, ao mesmo tempo, que dão continuidade, muitas vezes, às missões, quando os irmãos e as irmãs, inclusive, às vezes, por algumas razões, saem das regiões. E aí vocês são plantadores de semente, eu me considero semente, e dentro dessa caminhada da igreja. E é com muita alegria que quero perguntar à irmã Neuza, entendeu? Que esse grão de areia que vos fala, com a alegria de quem a encontrou em Roma para tirar uma foto, e foi o primeiro contato pessoal e muito feliz de minha parte em ter conhecido fisicamente, mas espiritualmente escuto muitas coisas maravilhosas. E aí pergunto, irmã, sabemos do carisma escalabriniano e do compromisso com os migrantes e refugiados. As irmãs escalabrinianas estão por quase todo o mundo. Nesse diálogo pastoral que fazemos, temos a curiosidade de saber quais os desafios enfrentados e como estão organizadas no mundo para contribuírem nesta resposta, nesse desafio dos migrantes e refugiados. Boa tarde, Roberto. Estão me ouvindo, né? Bom som. Sim. Então, boa tarde, Roberto, e é uma saudação a toda a equipe do SPM, que nós temos esse grande orgulho, essa grande alegria de saudá-los
neste ano de 35 anos de história e de caminhada com os migrantes, né? Que é uma história muito viva, muito dinâmica. Sou testemunho, muitas vezes, vivendo no espaço ali em São Paulo, tive a oportunidade de participar e de testemunhar quanto bem o SPM tem feito e vem fazendo a favor dos migrantes. Então, nós agradecemos imensamente e, na tua pessoa, saúdo todos os demais presentes também nesta reunião. A nossa saudação muito carinhosa a Dom José Maria, presidente do SPM, e agradecemos imensamente por essa introdução que nos apresentou neste momento de encontro, e nós queremos de verdade viver este amor que sabe cuidar, e esse amor que sabe cuidar dos migrantes que chegam até nós. Então, na pessoa de Dom José, uma saudação extensiva a todos aqueles e aquelas que fazem parte dessa caminhada de vida e de esperança desses 35 anos, que nós desejamos que sejam muito frutuosos e que possam ser tantos e tantos outros 35 anos. Está aqui conosco também Padre Leonir Chiarello, superior-geral dos Scalabrinianos, na pessoa do Padre Leonir. Saúdo todos os missionários que por todo o bem que realizam no mundo, e também ontem tive a oportunidade de acompanhar as reflexões de ontem, e obrigado, Padre Leonir, pela apresentação, por todas as reflexões partilhadas, e por todo o bem que a congregação dos Scalabrinianos realiza no mundo, em colaboração e comunhão com a nossa congregação, e com as missionárias seculares, que saúdo a Rita Bonassi, que tivemos muita oportunidade de nos encontrarmos, seja em São Paulo como aqui em Roma. Um abraço a todas as missionárias seculares presentes nas diferentes partes do Instituto Secular. E assim nós, família scalabriniana, né? E alargando o nosso coração, abraçamos também todos os leigos, missionários scalabrinianos, das congregações scalabrinianas, por todo o bem que os leigos realizam. Vejo ali que tem a Fátima, Pablo e tantos outros leigos que trabalham conosco. Vai uma saudação muito carinhosa, muito afetuosa às formandas da congregação que nos acompanham, a jovens que estão em processo de discernimento para se somar às grandes fileiras da congregação, para estar conosco também nesse caminho de serviço aos migrantes. Aos leigos missionários scalabrinianos. E uma saudação não poderia deixar, e é particular, um abraço muito afetuoso às minhas irmãs, e eu fico assim muito feliz em vê-las, vejo aqui de tantas partes do mundo. Aqui vejo as irmãs de tantos países da América Latina, mas vejo também as irmãs do Canadá, vejo as irmãs de Honduras, as irmãs da Argentina, as irmãs de Angola, Bolívia, Colômbia, aqui da Itália. Nos acompanha também o nosso jornalista Giampiero. Então, nós estamos assim ligados em várias partes do mundo, e o que me traz assim, uma emoção imensa, que enquanto nós nos saudávamos, eu pensava, a força que nos congrega. De verdade, quase que dispensaria qualquer palavra, né? Porque nós somos, de verdade, uma rede de solidariedade. Nós somos uma rede de vida e de esperança no mundo. Apesar de tudo, apesar das dificuldades, nós somos capazes de ultrapassar distâncias e fronteiras, e os migrantes e refugiados nos unem. Quase que podemos dizer, né, que o objetivo, a finalidade nossa já se realiza, que somos essa rede de serviço aos migrantes. E parabenizamos o SPM que nos possibilita fazer isso, nos unir de ponta a ponta dos diferentes continentes, das diferentes realidades onde estamos, e dizer que somos essa rede de atendimento e de serviço aos migrantes, e que nós podemos fazer muito, e estamos fazendo, e podemos fazer ainda mais para que os migrantes tenham mais vida e esperança frente aos desafios que nós aqui o apresentamos. Eu gostaria de introduzir este momento, trazendo presente uma fala do bispo de Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, que por ocasião da Semana Nacional do Migrante, enviou à congregação. E nessa fala de Dom Orlando, quero trazer presente a fala da igreja, a fala quase que confirma a nossa atuação e a nossa missionariedade no mundo das migrações. Ele assim diz: queridas irmãs, vosso carisma é para todos os milhares de migrantes a presença concreta, o amor materno de Deus. Vocês são mães desses filhos e filhas desterrados.
A fuga da Sagrada Família para o Egito mostra que Jesus, Maria e José foram migrantes e perseguidos. Vosso carisma é bálsamo, é socorro, é a presença samaritana e misericordiosa. Essa introdução de Dom Orlando sintetiza muito bem o que é o nosso carisma. É ser esse rosto feminino do carisma scalabriniano, na fidelidade ao dom carisma recebido do fundador, o beato João Batista Scalabrini, encarnado pelos nossos cofundadores, a Madre Assunta e Padre José Marchetti, e hoje as irmãs são essa expressão feminina no mundo, essa presença de mulher consagrada, solidária, sendo migrante com os migrantes e vivendo com eles as dores, as esperanças. E é exatamente isso que nós queremos ser no mundo, essa dimensão de solidariedade e de misericórdia. Não importa o que fazemos, se fazemos muito ou fazemos pouco, mas queremos ser essa presença que acolhe, essa presença de ser de verdade esse bálsamo na caminhada dos migrantes. E, sem dúvida, vendo a rede das irmãs aqui presente, me sinto muito fortalecida e, ao mesmo tempo, quero reverenciar a cada uma das grandes missionárias que aqui estão, que as nossas irmãs são de verdade essa presença samaritana e misericordiosa no mundo das migrações. Em síntese, podemos dizer que a congregação é uma congregação missionária, tem uma missão específica no mundo, tem uma missão específica na igreja. A nossa missão é o serviço evangélico e missionário aos migrantes. E realizamos a missão em 27 países do mundo e em diferentes formas, em 4 continentes. E entre a população de imigrantes e refugiados em todo o mundo, nosso carisma nos convida a olhar para as pessoas mais vulneráveis, especialmente as mulheres e crianças. E depois, no decorrer da partilha, nossa opção nesses últimos anos tem sido justamente dar uma atenção especial às mulheres e às crianças, desde a nossa dimensão de consagradas. Pois, além dos números que nós bem o conhecemos, e são números que nos assustam quando falamos do número das migrações, como diz o Santo Padre, o Papa, nós estamos falando de vidas, estamos falando de projetos, estamos falando de sonhos, de pessoas expostas a vários tipos de exploração, a violação de direitos fundamentais, carecem de referência e de redes de contatos que facilitem a integração no novo país. E como congregação, nós somos chamadas a conhecer todo tipo de pessoas em movimento, adotando uma leitura da migração, na qual os sujeitos envolvidos possam afirmar seu direito à vida, à paz e ao respeito à dignidade, sem negar os de outros. E como congregação nascida do coração do bem-aventurado João Batista Scalabrini, nós reconhecemos a migração como um fenômeno histórico e social, que oferece positivamente quando é voluntário, e não um problema a ser resolvido. Quando ela ocorre de forma voluntária, e ela é de verdade vista, nós acreditamos que a migração ela deve ser vista como um direito de migrar, mas não de fazer migrar, como bem já nos dizia e nos diz o fundador. E como o Roberto nos perguntava, né, frente a essas realidades, quais são os nossos grandes desafios, são imensos, são inúmeros os desafios, procurarei elencar alguns dos mais evidentes na nossa pastoral. Sem dúvida, é um grande desafio para nós o crescente número de imigrantes a nível mundial. Quando nós olhamos os números, né, no último relatório do Acnur, se fala de quase 80 milhões de pessoas refugiadas que foram forçadas a migrar mundo afora em 2019. Então, nós estamos diante de um grande desafio desse crescente número de imigrantes. Constitui para nós grandes desafios a regularidade, a criação de corredores humanitários, a interrupção das políticas de construção de muros, o compromisso de combater o tráfico de seres humanos, a trata,
que é um dos temas muito fortes, e nós, como irmãs escalabrinianas, estamos muito envolvidas nas diferentes expressões das redes contra o tráfico de seres humanos, a trata, o grito pela vida, Talitha Kum e outros. A rede de exploração de imigrantes e refugiados e o trabalho forçado, o consequente reconhecimento e proteção dos direitos humanos, o acolhimento humanitário de crianças e adolescentes não acompanhados e mulheres em situações de vulnerabilidade. Constitui um desafio a implementação de políticas adequadas para a integração e acolhimento de solicitantes de asilo e intervenções estruturais sobre as causas de migração forçada. O crescimento da pobreza, que é um dado forte e é mundial. Enfim, todos os tipos de violência, de preconceito, xenofobia contra os migrantes e refugiados, e nós constatamos isso fortemente nesses últimos tempos. E o desafio de contribuir na formulação e na implementação de respostas aos desafios da mobilidade humana hoje. E sem deixar de ressaltar os desafios que estamos vivendo a partir dessa pandemia, que ela gera tantos e tantos novos desafios. E para responder, né, a esses tantos e outros desafios que aqui não são elencados, que certamente poderíamos apresentar tantos outros, a Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeu Escalabrinianas, nesses últimos anos, está vivendo um processo estrutural de reorganização para colocar a instituição em sintonia com os desafios e captar o potencial que é, ao mesmo tempo, o carisma e o mundo da mobilidade humana nos apresentam. Pois os migrantes vão chegando, né? Eu tenho bem claro essa dimensão que os migrantes vão chegando, eles nos desafiam, provocam mudanças, e, ao mesmo tempo, os migrantes nos oferecem, eles mesmos nos oferecem oportunidades para vivenciarmos o nosso carisma. Muitas realidades, como congregação, nós constatamos presenças onde já não tinha significado, já não tinha motivo para que a congregação ali estivesse, mas, de repente, a chegada dos migrantes renovou essa nossa presença. E, justamente, é um pouco de tudo isso que a reorganização vem trazendo para nós. Vem trazendo para a congregação um modo novo de viver e de reorganizar-se para estar a serviço dos migrantes. E esse trabalho foi um trabalho iniciado há anos anteriores, e nós estamos fazendo, realizado na comunhão e na participação de todos os membros da congregação nos vários âmbitos. E com a reorganização nós tivemos, de verdade, uma mudança estrutural, mas, ao mesmo tempo, um convite a uma revitalização. Revitalização do nosso ser consagrado à luz do carisma escalabriniano, com foco no carisma escalabriniano. E, ao mesmo tempo, levou a congregação a fazer opções corajosas e proféticas. Por meio de uma releitura aprofundada, de uma análise muito profunda de nossas presenças, serviços e obras e atividades, à luz do carisma escalabriniano, mantendo o foco no migrante. E assim, nós tivemos a coragem de encerrar obras, de fechar presenças, de fechar algumas atividades, para, assim, marcar presenças em lugares estratégicos da migração e responder de forma mais criativa ao nosso carisma no mundo da mobilidade humana. Podemos citar como exemplo, né, muitos que estão em São Paulo conhecem a missão escalabriniana que temos no Paris, que antigamente foi um dos primeiros colégios da congregação. Esse colégio, com a reorganização, foi fechado, abriu as portas para acolher os refugiados, que hoje são mais de 200 refugiados, com inúmeras nacionalidades de imigrantes ali acolhidos. Então, isso é uma forma que a congregação também descobriu, e foi para nós um momento de graça de estarmos reorganizando à luz do carisma escalabriniano. E, por outro lado, frente à feminilização das migrações, a congregação, nos seus dois últimos capítulos gerais, fez uma escolha preferencial para a atenção às mulheres migrantes e refugiadas e às crianças que estão em maior vulnerabilidade. Então,
Tudo é urgência, tudo é necessidade. Nós estamos atendendo às várias realidades de migração, mas com algo mais prioritário, com uma atenção preferencial às mulheres. Justamente porque somos mulheres consagradas e o nosso carisma vai em direção às mais vulneráveis da migração. E dependendo do contexto em que está localizada, a nossa missão toma forma através do desenvolvimento de programas e da implementação de atividades de mediação cultural e eclesial, assistência em diversas áreas sociais e culturais, e assistência pastoral com foco no desenvolvimento integral e na promoção da dignidade dos direitos dos migrantes. E como missão que realizamos nesses 27 países dos 4 continentes, a congregação presta assistência em centros de acolhida de migrantes e refugiados, de mulheres e menores não acompanhados, como é o caso em Tijuana, México, na fronteira com os Estados Unidos, em Roma, que depois vamos ter a oportunidade de ouvir a irmã Leia, nos centros de promoção, orientação e documentação de migrantes, colaborando em sua integração na sociedade em que chegam e com ações preventivas nos países de partida e de trânsito, nos centros educativos e de acolhida de menores, em projetos socioeducativos para mulheres e crianças, centros de escutas e de apoio, paróquias, dioceses, conferências episcopais, organismos nacionais e internacionais, organizações civis. Marcamos presença na região do Mediterrâneo, Siracusa e Messina, sul da Itália. Teremos a oportunidade de ouvir a experiência de uma Rosa, que também está aqui conosco. E o nosso trabalho, ele também se baseia em conscientizar e informar os diversos atores sobre o fenômeno da migração e de ser incidência e de fazer incidência política. Trabalhamos na formação com uma rede de escolas escalabrinianas, na educação social, atuando junto a estudantes estrangeiros em parcerias com universidades e na saúde preventiva e alternativa para a saúde dos migrantes. Estamos presentes nos centros de estudos, temos os centros de estudos em Brasília, muito conhecido por muitos de vocês, no Brasil. Atuamos através do Instituto Migrações de Direitos Humanos, o MDH, como diretora Irmã Rosita, e apoiamos atividades de geração de renda para mulheres, migrantes e refugiados por meio de microcréditos. Estamos, nesses últimos anos, priorizando e trabalhando em espaços de fronteiras, justamente porque sabemos que são justamente nos locais de deslocamentos populacionais se carregam de riscos, de violações de direitos, ameaças à dignidade das pessoas e também de potencialidades a desenvolver. Em toda a nossa ação, procuramos valorizar o protagonismo de migrantes e refugiados com atenção particular às especificidades nos espaços de fronteira. E dentro desse processo também de reorganização da congregação, uma nova modalidade de ação que a congregação, nesses últimos anos, vem descobrindo e, ao mesmo tempo, vem criando e dinamizando, é a criação de equipes itinerantes para trabalhar nas linhas de frente de emergência humanitárias e migratórias. E nós vamos ter o relato da irmã Janete, que relata um pouco de uma das experiências que a congregação teve como prática missionária realizada na fronteira México e Estados Unidos, justamente no momento das caravanas dos migrantes da Centro-América. Está aqui também conosco a irmã Lina, que participou da experiência aí em Ventimiglia, Itália, com a fronteira com a França, que foi justamente um momento muito forte desse serviço itinerante. E em Roraima, aqui, praticamente uma experiência pioneira com os venezuelanos, com a efetiva atuação das nossas irmãs, que aí atuam, nós estamos aí até a Valdísia, a Rosita, as irmãs que estão marcando presença nessa missão desde o início da chegada massiva dos migrantes. E depois vamos ter a partilha da Janete, dizendo sobre essa iniciativa da congregação, que é justamente criar um serviço sem estrutura e que possa estar acompanhando os migrantes nas suas diferentes trajetórias.
justamente à luz do pensamento, à luz do grande apelo do Beato do João Batista Scalabrini, do bem-aventurado João Batista Scalabrini, que era justamente acompanhar os migrantes sem ter estrutura, sem ter casa, sem ter algo mais estando, fazendo-se migrante com os migrantes para darmos uma resposta nos momentos de emergência. E esse projeto, ele vai dando já uma identidade, vai dando já, crescendo já com uma sua própria identidade, e vai ajudando a congregação também a descobrir modalidades de resposta frente a esses grandes e novos desafios. E, acima de tudo, em nossa atuação missionária, nós valorizamos muito, como missionárias, a proximidade com os migrantes e refugiados. É o estar juntas. É o esserci, como diz no italiano, estar presente, é ser presença. Muitas vezes não podemos resolver, muitas vezes não levamos solução, mas ali estamos, como mulheres solidárias, como Maria ao pé da cruz. Às vezes choramos juntas, choramos junto com os migrantes, acolhemos as lágrimas dos mesmos, e com eles renovamos a nossa esperança. E com os migrantes também nós descobrimos caminhos de esperança e caminhos de solidariedade, deixando-se também formar, deixando-se também catequizar e evangelizar pelos migrantes. Então, para nós, uma das questões importantes para a nossa vivência do nosso carisma é essa aproximação. E, de modo particular, com as mulheres e crianças, em busca de proteção por situações de risco, violações e vulnerabilidades. E nesses últimos anos, nós temos trabalhado muito para criar, no interno da congregação, essa grande rede, uma sinergia congregacional, valorizando as iniciativas desde o micro ao macro, as pequenas iniciativas que se realizam nos pequenos locais, nos pequenos centros, nas pequenas paróquias, nos pequenos locais onde estamos, para que o macro seja visibilizado. Para uma ação articulada de grande alcance no mundo das migrações. É criar essa esquadra, é sermos essa grande rede de solidariedade desde o interno da congregação e estendendo aos nossos parceiros, né? E tudo isso que nós aqui elencamos como trabalho, nós o realizamos graças a uma rede de colaboração com as várias da Igreja Católica e outras organizações nacionais e internacionais, com os leigos missionários escalabrinianos, com as nossas formandas, colaboradores, voluntários e, sem dúvida, com os próprios migrantes, que são os protagonistas de todos esses processos. Por fim, em nossa ação, nós buscamos contribuir para o crescimento e valorização dos migrantes como os construtores ocultos e providenciais da fraternidade universal, para a globalização da justiça e solidariedade no mundo, para a coexistência pacífica entre os povos. Obrigada. Muito iluminador essa fala, muito, como diria um teólogo que eu tive a oportunidade de lê-lo, a graça antecede a presença da igreja, mas a igreja chega para ampliar essa graça, né? E o Rahner diz isso durante uma das suas reflexões teológicas, e é muito importante a gente conceber essa leitura com os migrantes e refugiados, pensando neles como protagonistas e também não só vitimizando, né? A ideia de fazê-lo, né, ascender ao seu papel importante na cidadania mundial. Contamos também com a presença do Adilson Buzinho aqui, e é com muita alegria, mais uma vez, que o vejo nessa sala, com todos nós. Muita gente chegou, muita gente bonita, animada, alegre. Eu não vou ler tantos dos comentários, senão a gente não termina hoje, e esse povo da Itália e de outro mundo fora não dorme, né? Então vamos dar continuidade, e a pergunta que
sempre nos deixava a querer compreender da irmã Janete, quando ainda saía de São Paulo, a gente dialogava a partir da casa lá na Vila Prudente. E eu disse, você vai para onde? O que você vai fazer agora? Eu vou para o México, vou trabalhar numa equipe itinerante. Mas o que é uma equipe itinerante das Irmãs Escalabrinianas? Eu conheço de perto muitas outras casas fixas. Agora, casa itinerante e equipe itinerante, eu quero entender isso melhor, né? Nós tivemos a experiência no Fórum Social Mundial das Migrações no México, e fiquei hospedado na casa dos padres escalabrinianos, lá no seminário, e visitei muitas vezes a Casa Mambré, uma das casas que muito me emocionou o trabalho, porque lá encontrei histórias de vida das quais a irmã Neuza citava. E aí eu pergunto a Janete, naquele momento que você vai para o México, é um momento em que está acontecendo todas as grandes, né, caminhadas, né? A gente, inclusive, no período do fórum, encontrou muita gente vindo de Honduras, parando lá na cidade do México. Como é essa experiência de comunidade itinerante e qual o significado disso para essa vida religiosa? Bom, boa tarde, boa noite aqui para nós, né, para todo mundo. Um carinho muito especial para todas as irmãs, os leigos que estão conosco nessa live. Um carinho especial também para os padres escalabrinianos que estão aqui conosco. E realmente essa experiência desse serviço itinerante para a congregação, eu digo que sempre que é uma experiência muito forte para quem faz estar junto com os migrantes nesse período. Então, o serviço itinerante nasceu já de um apelo de muitos anos das irmãs, de dizer que a gente queria estar perto dos migrantes nesses momentos de emergências mais fortes. E o serviço nasceu dessa ideia, desse sonho, de ser presença junto aos migrantes em emergências, e responder evangelicamente esses apelos, esses apelos que são decorrentes das várias situações de vulnerabilidade que vivem as pessoas. E tentar atenuar um pouco esse sofrimento, defender os direitos e manter a fé e a esperança, tentar proteger a vida. Então, realmente, como objetivo, a gente sempre teve, como a irmã Neuza já comentou, como prioridade acompanhar especialmente as mulheres e as crianças em situação de emergência, e fizemos algumas experiências. A primeira experiência foi essa que eu participei, na qual participaram também a irmã Misele Dondé, que agora está em Honduras, que também está aqui conosco, a irmã Noêmia Silva, que está no Canadá. Nós éramos 3, e fomos para a fronteira norte do México. Eu estive em Tijuana e Mexicali, e a irmã Misele e a irmã Noêmia estiveram em Ciudad Juárez, no primeiro momento, na fronteira norte. Então, realmente nós fizemos todo um trabalho, né, falando da fronteira norte, né, eu estive em Tijuana, é uma cidade que todo mundo já escutou falar dessa cidade. Ela tem praticamente quase 2 milhões de habitantes, está localizada lá bem no norte, fronteira com os Estados Unidos, e é considerada uma das fronteiras, a cidade fronteiriça mais visitada do mundo. E ela partilha uma fronteira de mais ou menos 24 quilômetros com os Estados Unidos. Segundo os dados, né, mais de 50 milhões de pessoas atravessam essa fronteira entre as duas cidades, San Diego e Tijuana. Essa experiência foi realmente, para mim, muito tocante no sentido de conhecer e estar próximo dos migrantes, nessa quantidade de albergues e de casas de acolhidas que existem em Tijuana. Nós, entre as duas equipes que estávamos, uma em Tijuana e outra em Ciudad Juárez, nós aproveitamos para fazer um diagnóstico juntamente com a Cáritas do México,
das necessidades das casas de acolhidas dessa região. Fizemos visitas, contatos, fizemos coordenação com fundações, com universidades, escutamos muitos migrantes. Eu acho que o maior tempo, o tempo maior que nós utilizamos em todo o nosso serviço foi de estar ali escutando os migrantes, porque realmente eles chegam desanimados, chegam nessa fronteira, já é aquela fronteira da esperança de poder cruzar para o lado dos Estados Unidos. Então, o nosso serviço realmente era ali estar com eles. Depois de 3 meses na fronteira norte, nós fomos para a fronteira sul do México, para Tapachula, que é também a entrada, é a porta de entrada desse corredor migratório mexicano. E Tapachula é a fronteira com Guatemala, ela recebe migrantes de toda a América Central, Guatemala, Honduras, Salvador, Nicarágua, mas nessa época que nós estávamos aí, principalmente eram migrantes de Honduras, e que eles tinham que permanecer nessa cidade até conseguir os documentos para depois continuar o caminho e tentar entrar nos Estados Unidos. Mas nesse tempo que estivemos aí também, nós presenciamos a chegada de muitos migrantes do Haiti, migrantes que tinham passado pelo Brasil, que já tinham vivido no Brasil anos, né, a gente lembra muito bem, tanto a Emanizele como eu, a gente fazia a tradução do português, porque eles falavam português, para o espanhol, para as pessoas que podiam atender, principalmente na parte de documentação. Então, muitos migrantes haitianos, também africanos da Angola, do Congo, nós recebíamos ali pessoas da Índia, de várias nacionalidades, passando e chegando em Tapachula e ficando em Tapachula até conseguir a parte toda de documentação. Nesse período, nós estivemos na casa de acolhida que tem a diocese, em Tapachula, ajudando naquilo que a gente podia ajudar, mas o nosso interesse realmente era poder estar com os migrantes e poder escutá-los. E realmente eu sinto que aquilo que a gente pode destacar muito nesse trabalho, nas diferentes localidades, foi todo esse empenho e esse esforço de fazer articulação com as organizações locais, porque em cada uma das localidades já existem toda uma estrutura, em algumas um pouco melhor estruturada, em outras menos, mas existem estruturas que respondem, de alguma maneira, a essa situação dos migrantes, seja estrutura da igreja, seja de organização de sociedade civil. Então, o nosso esforço era também de somar forças com essas organizações e de participar de toda essa articulação, né? Os contatos, principalmente com a igreja local, com os bispos, com os sacerdotes, com as cáritas, com as paróquias que estavam nessa região. Realmente foi de extrema importância esse espaço para o serviço itinerante. Como eu comentei, então, nós conseguimos realizar diagnósticos sobre as necessidades que tinham as casas de acolhida, principalmente na fronteira norte, que foi um trabalho um pouco mais de estar com os albergues, de conhecer, de ver a situação, de tentar articular com outras organizações que pudessem ajudar os albergues. Então, começamos a fazer levantamentos de banco de alimentos que existiam, como se colocava em contato essas organizações com os albergues para poder ajudá-los. Então, todo um sistema aí de entreajuda. Várias visitas e organizações locais, organizações internacionais, também conseguimos articulação para pequenas doações de alimento, de medicina, de remédios para os abrigos. Também foi uma experiência interessante, todo esse, um período que as duas irmãs, Nizeli e Noêmia, estiveram
em Tapachula primeiro, e elas estiveram ali fazendo um trabalho mesmo de corpo a corpo com uma congregação local em preparação de alimentos para os migrantes, porque entravam as caravanas e eram milhares de migrantes pelas praças em Tapachula e sem alimentos, e elas puderam também ajudar nessa parte. E, além disso, a gente tentava dar um pouco de alegria para a vida dos migrantes, tema de momentos celebrativos, participação nas atividades propostas dos albergues, atividades recreativas com as crianças, com os adolescentes, e mais que tudo, aquilo que eu falei, muita escuta dos migrantes, muita escuta dos refugiados. Então, esse colocar-se numa atitude de escuta pastoral e atenta, quando a gente percebe nos olhos do migrante, da migrante, das crianças, essa fé e essa esperança de dias melhores. Então, marcava muito quando a gente escutava, diziam, Deus primeiro, é Deus quem sabe. Confio plenamente na Virgem. Então, eram frases assim que tocavam muito o coração e que fazia com que a gente sentisse que nós realmente não éramos nada naquele momento. A gente podia ser um instrumento de escuta, um instrumento da parte de Deus para poder gerar um pouco de esperança no coração. Então, e para nós, eu acho que mais do que os migrantes, quem recebia mais éramos nós. Porque isso ajudou muito a rever profundamente essa opção de ser migrante com os migrantes, de realmente essa profunda certeza da vocação e dessa escolha que cada uma de nós fizemos pela congregação, pelo espaço e pelo serviço aos migrantes. Então, para mim, realmente foi uma experiência, assim, de muita ternura, de muita esperança e de trabalhar muito o coração. Então, eu acho que isso para mim ficou muito marcado e tenho certeza que quando a gente faz esse tipo de experiência de se dedicar para a escuta dos migrantes, a gente sempre está ganhando. Então, um pouco para dividir com vocês nesse momento especial do SPM, que eu tenho muito carinho, a gente partilhou muito nesses 4 anos que estive em São Paulo, muita conversa com o Roberto, muito espaço de colaboração, então, com muito carinho, para a gente poder também construir esse espaço de serviço com os migrantes. Obrigada. Obrigado, irmã Janete. Cadê o Roberval para ele tocar um outro refrão para nós, que nos anima mais cada vez? Vamos mais um? Oi? E pode fechar até a câmera que fica melhor a música. Ah, é? Tá bom, peraí. Vou fechar. Tá. Deus chama a gente para o mundo de caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que não dá mais, sozinho, isolado. Ninguém é capaz, por isso vem entrar na roda com a gente também. Você é muito importante, isso entrar na roda com a gente também. Você é muito importante. É com essa força de que o outro é muito importante, né? Um dos grandes princípios da vida na fé, que é a alteridade. Eu chamo para a gente ouvir a irmã Rosa. Ela, assim, vou falar dela com muito carinho, porque a minha vida no Serviço Pastoral dos Migrantes
inicia-se com ela vice-presidenta, e eu fui aos primeiros encontros, ao seu encontro, né? E muito generosa, muito afetuosa com os leigos e leigas. Eu não poderia deixar de dar esse testemunho aqui a vocês, porque o tempo de dedicação que ela tem à pastoral é praticamente quase o tempo todo da história do SPM. Eu cheguei no SPM, eu tinha 20 e poucos anos, agora estamos fazendo 35, e a irmã Rosa, inclusive, nunca esqueceu desse período, né, desse trabalho. E eu a reencontrei, por acaso, num grupo que a gente está discutindo cuidar de quem cuida. Quando eu olhei aquele rostinho fofinho, eu disse, é a irmã Rosa Maria, que alegria revê-la. E quero perguntá-la, na verdade, assim, está lá no sul da Itália, um dos lugares de maior inspiração do Papa Francisco para trazer a nós a reflexão sobre a migração. Como é essa relação, como é esse histórico aí? Como que a senhora pode me descrever essa realidade? Sicília, Lampedusa, e qual é a essência desse trabalho tão importante na área aí do sul de Itália? Em Messina, não é isso? Isso, está em Messina. É com a senhora, irmã, com alegria. Obrigada. Não sei se eu apareço aí. Não? Para mim, sim. Tá bom. Aparece e escutamos bem. Escutamos bem. Bom, então, primeiramente, boa tarde a todos, boa noite. É uma alegria, poxa vida, falar com uma plateia tão seleta. Não vou nomear o nome de ninguém, porque realmente não quero dizer tanto, mas estou profundamente emocionada. Obrigada. E foi realmente daquele encontro do cuidar de quem cuida que Roberto disse, vamos fazer uma live? Vamos, eu disse, concordo. Isso está acontecendo hoje com tanta gente. Poxa, é uma graça de Deus. Obrigada, Roberto. Obrigada a todos os migrantes, a todas as pessoas que nos ouvem neste momento. Eu quero dizer, realmente, o SPM para mim foi a tenda do encontro. Na tenda do encontro eu aprendi, eu partilhei, eu cresci e eu também ajudei a muitos migrantes e isso me traz uma grande alegria e satisfação hoje. Sou migrante com os migrantes, eu posso dizer, e de fato eu me sinto isso aqui, uma migrante quase que em terras estrangeiras. Valorizo a tanta gente que me ajudou, a tanta gente que escuta agora. E, celebrar os 35 anos de SPM, para mim é uma gratidão. Eu recordo bem os nossos primeiros encontros em 1985, onde eu morava em Mato Grosso do Sul. E lá começávamos um trabalho com paraguaios, com todo esse trabalho inicial com os migrantes estrangeiros, paraguaios, bolivianos, em Mato Grosso do Sul. Depois realizamos o encontro nacional do SPM. As nossas reuniões, a nossa vivência foi muito interessante. E isso foi uma caminhada de muitos e muitos anos. Eu me sinto 35 anos convivendo com esses migrantes e estando no Brasil e agora aqui na Itália. Eu celebro nesse ano 43 anos de vida consagrada e destes, quase muitos, eu só trabalhei com migrantes de fronteira. Isso me realiza, porque não é fácil, eu encontro muitas dificuldades, mas encontro uma esperança muito nova, muito que revigora a nossa vida, a nossa alma, por isso. Bom, então vamos ao assunto. Eu estou em missão em Messina, na Itália, no sul da Itália, na ilha de Sicília. Sicília, para muita gente, falar em Sicília não é um bom termo, mas eu acredito que vale a pena
lembrar as coisas lindas que existem. Primeiramente, quero lembrar que Sicília traz uma natureza, uma natura muito esplêndida. É linda, tem uma terra vulcânica, o Etna, sempre em ebulição, mas é um vulcão lindo, em Catânia, e assim, Messina é uma terra, é uma ilha, uma das maiores ilhas do Mediterrâneo, e é do lado, existe perto, ao lado da África. É interessante que daqui são 140 quilômetros para chegar à África, a Marrocos. Da Sicília, da onde nos encontramos, chegar na ilha de Lampedusa, são 200 quilômetros. Para quem viveu do Brasil, do sul a norte, essa distância, 200 quilômetros, a gente faz num dia e não é nada. Mas aqui é uma distância, porque vai de mar, e o barco, e a vida é assim. Sicília é uma terra de imigração e também de emigração. Do ponto de vista que vão para outras regiões do norte da Itália ou dos países da Europa. Dizem as últimas estatísticas que nesses 10 anos a população de Sicília foi uma emigração de mais de 112 mil pessoas que emigraram fora da Sicília. Por quê? Porque Sicília tem suas dificuldades econômicas, sociais também, mas não tem indústrias, são poucas, e o que mais tem indústrias é o norte da Itália. É o norte da Itália onde foi, de fato, mais desenvolvido, mais crescido, e também onde o Covid-19 chegou mais forte. É uma região mais rica. O sul da Itália, onde nós estamos, é a região mais pobre. Eu sempre recordo assim, a gente não pode comparar, mas o sul do Brasil é um pouco mais desenvolvido, mais indústria, mais riqueza, e o norte menos. Assim é a Itália, o norte é mais e o sul é menos. Por isso, aqui há uma presença de imigração já de muito tempo, porque Sicília teve histórias muito grandes dos gregos, dos romanos, é uma história muita gente, porque é um centro do Mediterrâneo, que ocuparam essas terras. E aqui nós temos, assim, já residentes em Messina, onde estou, é uma migração já de segunda geração para terceira geração. Ofício Migrantes, da Diocese de Messina, onde eu trabalho, tem 2 capelanias de migrantes. Uma são dos filipinos, um grande número de filipinos aqui, com uma estrutura muito bem organizada, famílias que participam, as celebrações são em língua tagalo, são em língua inglesa, e, portanto, eles vivem e se reúnem na sua espiritualidade. E uma outra capelania, que é a capelania dos sri-lanqueses, onde quase que por um ano que eu moro aqui na Itália, eu participo com os sri-lanqueses numa das suas celebrações. Não entendo palavras, porque falam a língua do Sri Lanka. Mas a gente compreende a linguagem do amor, e vai-se. A vida, portanto, a vida dos próprios migrantes aqui não tem muitos serviços. Os serviços são serviços domésticos, são serviços da pesca, são serviços de badante, como diz o italiano aqui, de cuidados de idosos e coisa assim. E a vida dos próprios migrantes italianos depende do comércio, da pesca, da agricultura, da hortifruticultura, que tem muitas laranjas, limões e coisas assim, produtos aqui da terra. Bom, na Sicília existem 9 províncias, e nessas 9 províncias existem a migração muito grande, em Palermo, em Catânia, em Caltanissetta e outras cidades perto, Agrigento, que Agrigento é uma das províncias perto de Lampedusa. Por isso falo agora de Agrigento e Lampedusa, é muito importante essa região geográfica.
Mas quero dizer a vocês, a missão é aquela que nos lembra que somos convidados a ser fermento dessa massa concreta. E o bem-aventurado Scalabrini, que me dá muita força, o nosso fundador, ele diz, onde a igreja sofre, nós devemos ser este Cristo peregrino e de esperança. É o que me anima na missão. E diria, não é fácil. Não é fácil, eu enfrento duas dificuldades muito grandes. Uma é não saber a língua dos migrantes, por exemplo, o inglês. Falar fluidamente o inglês já é uma dificuldade que eu sinto. Outra dificuldade é a dificuldade das línguas, pela diversidade de culturas e de etnias que existem aqui também. As dificuldades dos próprios migrantes de compreender com eles, na escuta, porque nós temos uma sala de escuta, compreender com eles a sua história, os seus traumas. Eu trabalho com 2 ou 3 mulheres nigerianas que passaram pela violência na Líbia, passaram violência num barco, caíram no mar, foram salvas e vivem assim essa vida aqui. Eu digo uma delas, me emociono, posso contar, chama-se Regina. Essa mulher me encanta porque ela tem uma filha e ela não deixa que eu cuide desta criança para ela aprender o italiano. Por quê? Porque é um trauma que alguém ameaçou na vida dela. Nós somos irmãs para o apoio, para o serviço, para a esperança. Aí me vem essa bonita mensagem. Eu gostaria só de dizer um pouquinho que o fluxo migratório aqui na Sicília parece que as coisas são muito controladas pelo sistema político, porque, vou dizer, em 2 anos que eu me encontro na Itália, eu observei muito e tive a percepção clara das diversas mudanças determinadas pelo sistema político vigente. Mas, como dizia a irmã Neuza, os migrantes são criativos. Os migrantes não se deixam por vencidos. Os migrantes nos ensinam a reavivar a vida, a retomar o espaço. E eles são inteligentes, eles chegam. Ontem, notícia de ontem, no Jornal Nacional diz que em 2020, de partir de janeiro a junho de 2020, desembarcaram na ilha de Lampedusa mais de 6.360 migrantes. Comparativo com o ano de 2019, foram 2.600 migrantes que chegaram apenas. E no ano anterior, 2018, chegaram 16.000 migrantes. Portanto, o sistema político da Itália, houve uma mudança por um partido que assumiu, depois recaíram, e assim como nós vivemos politicamente alguns problemas, como sabemos que o Brasil também vive, né? Quero dizer, então, nós trabalhamos com ele, eu não trabalho diretamente com esses migrantes do barco, mas a nossa missão em Siracusa, das irmãs escalabrinianas, trabalharam com a Cruz Vermelha, ajudando no desembarque desses migrantes, na acolhência e encaminhá-los para as estruturas. Na notícia de hoje, que deu no jornal de novo, digo a vocês, e no Porto de Messina, onde eu vivo, chegaram mais de 100 migrantes em barcos pequenos, em pequenos gomones que sejam, são barcos infláveis e assim, são pequenos barcos abertos de material plástico, inflável, e que eles andam no mar. Não, como diz a notícia, sorte que o mar está calmo, o mar Mediterrâneo não é um mar violento, é um mar que é calmo, você não tem muitas estruturas. E chegaram esses migrantes em Messina. E da onde partem? Todos, quase partem, da Líbia, e sempre partem após um tempo que ficaram aí, após passarem violências, de todos os tipos de violência, não vou citar alguns porque é difícil
em galera, como falam aqui na Itália, nas prisões, nos frutamentos, em todos os sentidos. E esses migrantes, quando partem, eles mesmos me falam, quando partem esses pulmões que a gente vê na televisão, vê nas fotos, eles sempre colocam 180 a 200 migrantes sobre eles. E chegam 10, 15, 20, quando são acolhidos ou socorridos no meio do mar. Portanto, hoje, em Lampedusa, existem, naquele centro, onde era um centro de acolhida a migrantes, em 2018, 2019 ficou meio vazio, e em 2020 ficou um centro para o Covid-19. Hoje, retornou, e são 180 migrantes que estão em Lampedusa, mais uns 300 aqui em Messina. Onde estão esses migrantes? Estão nas estruturas do Estado, do governo, do Ministério. A gente não tem quase ido nessas estruturas porque depende de uma licença do Ministério da Segurança. Eu tenho uma proposta de trabalhar nas estruturas que a Diocese tem 6 casas de acolhida, e a gente tem essa proposta de trabalhar com os migrantes nesse tempo. Mas eu digo a vocês que devido ao Covid-19, nós ficamos fechados 4 meses, e aí os migrantes que chegam também são todos, logo são providências sanitárias são efetivados tampões, são encaminhados à estrutura de acolhida com proteção, que eu digo entre aspas, a proteção, nós temos que abrir o olho, e são tratados e seguidos com segurança e proteção aos requerentes de refúgio e asilo. Migrantes, eles são o caminho. Nós devemos descobrir por onde vamos, por onde vem, mas devemos estar com eles. E eu diria assim, que aqui estamos dando passos de formiga, porque não é fácil, mas temos uma grande fé, uma grande esperança, e estamos com os migrantes. Eu já encontrei muitos migrantes na estrada que fala que é na rua, sem casa ou com trabalho de coletar, como existem no Brasil, nas cidades, porque um negro dificilmente terá um trabalho bem. Então, nós temos que lutar para criar essa igualdade, essa formação, esse trabalho a todos, essa justiça a todos. Estou aqui fazendo passos pequenos. Obrigada a todos que nos escutaram. Obrigado, irmã Rosa. É uma alegria imensa dizer que, ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor, eu nada seria. E é assim que enxergo essa missão, é assim que enxergamos essa vocação, né? É assim que Scalabrini espalhou, né, essa semente pelo o mundo inteiro. De uma alegria e de uma emoção ao mesmo tempo. Por isso que os 35 anos é para a gente se emocionar mesmo, colocar para fora as coisas, vivenciar essa espiritualidade, né? E termos essas histórias para contar. E, então, continuando nesse caminho, olhando aqui para a irmã Eléia, e a última vez que nos encontramos no Ceará, no semiárido brasileiro, trabalhando com... O Ceará é um dos estados onde o semiárido vai do sertão à margem da praia, né? É um dos lugares fantásticos, mas também muito sofrido, com muitas famílias vulnerabilizadas, e nesse período da Covid, o trabalho da irmã e da Lina, também lá com os migrantes e refugiados, com as equipes de leigos e leigas que estão ajudando, com a equipe, na verdade, interinstitucional, que tem hoje franciscanos, redentoristas, várias equipes lá. O SPM é um dos elementos coordenado pela irmã Idalina. E a gente teve essa experiência, nos aproximamos no Ceará, desde o tempo ainda da irmã Claudina,
e agora passamos pela irmã Eleia também, e várias outras irmãs que estiveram à frente. Mas para a irmã Eleia, que também foi para Roma, e a gente não teve oportunidade de se ver, mas assim, a gente brinca aqui no Brasil e diz assim, olha, você não é novela, mas eu estou lhe acompanhando. A gente está sempre procurando saber como está, por onde está essas pessoas que fizeram parte dessa nossa vida missionária. E eu sei que ela está numa casa que trabalha com mulheres e crianças, né? E eu queria, na verdade, que ela nos contasse um pouco essa experiência, em que contexto surgiu essa casa em Roma, e qual o significado dessa experiência feita para ela pessoalmente, enquanto irmã, mas também para a missão como um todo, né? A gente é um sujeito individual, mas nós nos realizamos no coletivo, né? Seja na missão, seja na família. E uma das coisas que me questionava era saber como é essa experiência. As mulheres e as crianças, inclusive na migração, são sempre as mais vulnerabilizadas e muitas sujeitas ao tráfico, né? Lá na Casa Mambré, eu vi isso de forma... Minha irmã Silvia me apresentou a realidade lá, eu saí junto com o Miguel Almada, que está acompanhando também a gente, quando visitamos a Casa Mambré, e foi um motivo de uma reflexão, inclusive interna, para nós sobre aquele caminho. Mas como é esse caminho aí na Itália? Como surgiu essa casa? E como você também está? Prazer em revê-la. Obrigada, Roberto. Boa tarde e boa noite também a todos vocês que estão participando deste momento tão importante, dessa celebração, esse momento que faz parte também da celebração dos 35 anos do SPM. Então, agradeço também pelo convite e também me alegro com a partilha das minhas co-irmãs. Eu estava até pensando até que hora vai isso, porque ontem, no horário que teve esse mesmo evento, eu estava numa outra reunião, né, Roberto? Aí eu não sei quanto tempo eu tenho, só para me organizar um pouco aqui para partilhar. Oi? Nós reservamos mais ou menos que durássemos pelo menos até aqui no Brasil 18 horas. E você pode fazer tua fala com tranquilidade, e depois a gente faz alguns comentários e encerramos com o hino dos 35 anos. É um momento, na verdade, de bebermos daquilo que cada uma está trazendo, e depois algumas intervenções, e encerramos, com a felicidade de reencontrá-las. Tá bem. Muito obrigada. Então, eu gostaria de partilhar, você inicialmente me perguntou qual a história dessa casa, né, que nós chamamos também projeto. Acredito que várias irmãs também sabem da história, como também a irmã Neuza situou no início, a nossa opção pelo trabalho com as mulheres e crianças nesse contexto da mobilidade humana, essa missão, esse projeto, que nós chamamos mais que uma casa, um projeto, e damos o nome de Kaireginai, que Kaireginai é um nome grego que significa a saudação do anjo Gabriel a Maria, e também a saudação de Cristo ressuscitado às mulheres, uma saudação de alegria, uma saudação de profunda sensibilidade, de uma grande alegria realmente. Então, é esse o sentido, a ideia desse projeto Kaireginai. Então, a história nasce a partir de uma carta que a irmã Neuza, nossa superiora geral, recebeu da seção Migrantes e Refugiados, que é dirigida digamos que tem como presidente o Papa Francisco, e nessa carta foi solicitada, então, a elaboração e a realização de um projeto voltado a mulheres refugiadas com crianças e a mulheres migrantes em situação de vulnerabilidade. Então, nós começamos inicialmente escrevendo o projeto a várias mãos e, digamos, sem ter ainda a estrutura física.
E como nessa carta também tinha um apelo de envolver outras pessoas, outras congregações nesse projeto, então as irmãs missionárias do Sagrado Coração de Jesus, as irmãs cabrinianas, elas, digamos, colocaram à disposição 2 imóveis em Roma. Nós temos, então, 2 casas, 2 estruturas, uma que fica mais num bairro residencial e uma que fica no centro, praticamente no centro histórico de Roma, onde nós acolhemos. Nós nos organizamos assim, então, em uma das estruturas, nós acolhemos mulheres refugiadas com crianças, e na outra, nós acolhemos as mulheres migrantes em situação de vulnerabilidade, porque são 2 perfis diferentes. E o projeto, ele se estrutura, se fundamenta a partir dos 4 verbos que foram apresentados pelo Papa Francisco, que nós conhecemos muito bem, mas eu cito, né, esses 4 verbos, então, que é acolher, proteger, promover e integrar. Mas, sobretudo, nós trabalhamos com a integração, porque se trata de um projeto de semi-autonomia, ou seja, essas mulheres que a irmã também explicava, a irmã Rosa Maria, essas que chegam com as embarcações, que chegam no sul da Itália, quando chegam em Roma, elas são acolhidas nos SPRAR, aqui se chama, né, que são centros de primeira acolhida. Digamos que são centros dos jesuítas, da Cáritas, da comunidade de Santo Egídio, ligados ao município, mas eles fazem, sobretudo eles, um grande trabalho nesse sentido. E tinha necessidade de um trabalho de, digamos, de acolher as mulheres depois dessa passagem, ou seja, nesse ano, 2 anos, quando elas chegam, ou digamos 1 ano, geralmente, depende da situação, elas têm uma necessidade de um acompanhamento para viverem a sua vida autônoma, ou seja, passam desse centro de primeira acolhida para nós, né, para nossas estruturas. E aqui nós acompanhamos, digamos, na formação profissional e depois no inserimento no mercado de trabalho. E com as crianças é feito também um trabalho de ajudar essas mães, né, logicamente como profissionais, nós temos uma equipe interdisciplinar, onde tem uma assistente social. Agora nós estamos reestruturando a equipe nesse momento, depois de 2 anos a gente aprende muitas coisas, a gente avalia e também a gente tem condições de melhorar, né, de aperfeiçoar o trabalho, graças a Deus. Então, agora nós estamos reestruturando um pouco a equipe interdisciplinar, digamos, com a figura de um educador, que nós tivemos também, e também com um operador social. Neste trabalho de acompanhamento também das crianças no mundo acadêmico, ou digamos, nas escolas, nas creches, para que as mães possam ter também o seu tempo livre para estudar, digamos, para fazer cursos, para aperfeiçoar o italiano, ou fazer um outro curso, dependendo das habilidades que elas possuem, mas, digamos, essas mulheres, que são a maioria vindas do continente africano ou do Oriente Médio, elas também passaram pela Líbia, como foi descrito pela irmã Rosa Maria, né? A maioria delas passaram pela Líbia e foram vítimas de violência, vítimas do tráfico humano. Algumas também, já quando saíram da África, sofreram a mutilação genital. Então, nós temos mulheres, digamos, que tiveram uma trajetória de sofrimento, né, de vulnerabilidade, mas eu posso assegurar a vocês que, apesar de ser um projeto novo, eu digo, né, a gente tem apenas 2 anos, nós vemos, assim, que podemos dizer que elas são frágeis, mas elas são mais fortes que frágeis, essas mulheres, porque elas têm a coragem de seguir em frente, elas têm a coragem de também serem solidárias entre elas, de se ajudarem.
uma experiência, assim, que a gente, como a irmã Janete também partilhou, a gente pensa que a gente vai ensinar, né? Muitas vezes a gente tem essa pretensão, mas eu acredito, assim, que a gente mais recebe do que dá. Nesse sentido também, porque nós comungamos desse carisma escalabriniano, nós somos herdeiros, né? Respeitando os meus colegas escalabrinianos, meus irmãos escalabrinianos, todos vocês. Digamos, somos herdeiros do carisma escalabriniano e é uma grande alegria nesse sentido, né? A gente vê que, apesar de todo esse sofrimento que elas viveram, foram exploradas, algumas até tentaram tirar a própria vida porque não suportavam o sofrimento, elas descrevem que viveram uma Líbia, mas elas conseguiram superar, elas foram fortes, foram corajosas. Então, assim, eu acredito que esse trabalho que se faz também com o apoio psicológico, que é interessante, né, de fortalecer também as mulheres, e tentar encontrar esse caminho da empatia também, porque são pessoas, às vezes, que para você conquistar a empatia é um processo lento, né? Você precisa ir aos poucos, porque é um processo digamos assim, de condivisão, de partilha, de caminhada que se faz, nesse sentido. E sim, e como eu estava dizendo, assim, que o objetivo principal dentro desses 4 verbos que o Papa Francisco nos apresenta é realmente a integração, é fazer essa passagem. Então, elas vêm para o nosso projeto, a estimativa de permanência digamos, de 6 meses a 1 ano. Isso, digamos, nós pensamos, mas depois, agora com essa situação que nós tínhamos várias mulheres prontas também, digamos, prontas, acho que um ser humano nunca está pronto, mas digamos que alcançou os objetivos nesse sentido, que tinha o trabalho, que já estávamos vendo, digamos, aluguel, onde elas escolheriam, onde gostariam de habitar com o seu filho, aí, ou sozinhas, ou juntas, enfim, aí nós tivemos essa experiência de viver a quarentena, né? Aqui, digamos, na Itália. Eu tive a graça, durante todo esse período, de estar sempre com elas e de receber muitos abraços das crianças. Porque, mesmo que eu dizia, olha, a gente não pode se abraçar, porque é um tempo de... né, não se pode, porque é perigoso também, mas quando eu chegava na casa, eu só fazia assim, erguia os braços e deixava, porque eles me abraçavam, os menorzinhos me pegavam pelas pernas, e assim, para dizer que eu sempre fiz de uma casa a outra, até porque nós moramos, digamos, estamos em 2 irmãs escalabrinianas no projeto, nessas 2 casas. Atualmente temos em torno de 30 mulheres com crianças, digamos, o grupo todo, né, 30 pessoas. E aí nós estamos em 2 irmãs, a irmã Antoniette, que é filipina, e eu, e contamos com essas figuras e também com pessoas voluntárias, e da parte do governo geral nós temos a coordenação da irmã Janete, que está muito próxima de nós, acompanhando todo esse processo de avanço também, de mudanças que são importantes, depois que a gente faz uma caminhada, né, digamos que é uma pequena caminhada, a gente vê o que também a gente pode melhorar. Então, nesse sentido também, nós vemos, nesse tempo, gostaria de partilhar um pouco também que nós vivemos esse período de confinamento, né, que agora no Brasil a gente acompanha também com dor tudo aquilo que está acontecendo, né, em relação à política e também todo esse quadro de pandemia. Mas aqui a gente teve experiência positiva, que elas também confeccionaram máscaras, as nossas refugiadas, para outras instituições. E uma refugiada, que tem uma história muito dramática, né, na vida dela, de muito sofrimento também, ela ensinava as demais mulheres a produzir as máscaras para outras instituições. E também, vocês podem ver, acho que tem até algumas fotos no Facebook do projeto, podem conferir essas atividades.
Mas, assim, a gente viu também uma boa sinergia, uma boa integração entre elas nesse período. Também alguns momentos de tensão, porque quando a gente não está habituado a viver o tempo todo juntos, como deve ter acontecido em muitas famílias também, aí a gente percebe várias fragilidades, várias coisas que depois foram interessantes para serem trabalhadas também no decorrer desses meses. Mas, assim, como eu estava dizendo, tem esse aspecto da solidariedade entre elas, e também a questão da abertura de aprender coisas novas. Porque quando você chega numa sociedade, também muitas delas fazem a experiência de serem vítimas de preconceito, principalmente por conta da cor da pele, né? Porque nós sabemos no sul do Brasil que ainda temos os resquícios, digamos, em relação aos negros, né? Os italianos têm um pouco esse preconceito, e aqui elas descrevem, às vezes, que elas são vítimas, né, do preconceito por conta da cor, ou às vezes no supermercado, ou em lugares que vão fazer compras, ou mesmo no trabalho, nós tivemos situações assim, e também tivemos situação que várias das nossas refugiadas, digamos, imigrantes, perderam o trabalho nesse tempo, e que agora, com muita criatividade, também com colaboração de várias congregações, que a gente fez um apelo de colaboração também, nós estamos procurando reinserir essas mulheres refugiadas no mercado de trabalho, fazendo novos cursos, vendo estágios, que aqui tem uma possibilidade de fazer estágio financiado, que ao final de 3 meses de estágio, você pode ser inserido no mercado de trabalho. Então, estamos trabalhando por essa via. Apesar de que, geralmente, o perfil das nossas mulheres, nós tivemos, nesse período, 3 que conseguiram trabalhos, digamos, como vendedoras em lojas, né? A Zara, que acho que vocês conhecem também, e outras, a maioria trabalham como cuidadoras de idosas, pessoas idosas, e também trabalham na questão doméstica, né, da limpeza das casas, fazem mais esses serviços. É o fenômeno da migração feminina, geralmente, que cobre ou que preenche essa lacuna na sociedade já há muitos anos, né? A gente tem conhecimento disso. E para nós é muito importante também o trabalho em rede que a gente realiza, principalmente com a seção Imigrantes e Refugiados. Nós temos um vínculo muito próximo, né, de orientações, porque o projeto nasceu daí, né? E dessa sensibilização, a gente diz assim, dessa sensibilidade do Papa Francisco em relação ao fenômeno da mobilidade humana, e agora, neste ano também, a gente vê a mensagem voltada ao Dia do Migrante, a Jornada Mundial do Migrante e do Refugiado, que contempla também Jesus, refugiado, que foge, né, para o Egito com os seus pais, e eu digo assim, para nós, toda essa reflexão, essa belíssima mensagem do Papa Francisco, ela é uma iluminação nesse nosso projeto de semi-autonomia, porque as nossas mulheres fazem essa experiência. Elas fazem essa experiência sozinhas, sem o marido. Maria tinha José, mas essas mulheres estão sozinhas, né? Elas não têm marido. Para dizer que não tem marido, uma delas tem o marido, que quando começou a guerra na Síria, o marido foi para o Brasil com o filho maior, e ela não tinha mais condições de ficar na Síria, porque a guerra estava cada vez chegando mais próxima ao lugar onde ela morava, então ela veio com 2 crianças para Roma, né? E faz parte do projeto. Só para exemplificar um caso que a gente tem, digamos, de uma Maria com José, mas se não as demais são Maria com Jesus, nessa experiência que a gente vive, né? Eu digo, essa mensagem é muito iluminadora, muito de uma profundidade bem interessante. Vamos trabalhar bastante também com as nossas equipes, com a nossa equipe também, com os voluntários que fazem parte desse projeto também, congregações femininas, irmãs,
que colaboram com esse projeto, com atividades pontuais, como atividades com as crianças, atividades de digamos, aperfeiçoamento do idioma, né, da língua italiana, e outras mais, dependendo da situação de cada mulher, porque nós trabalhamos com cada mulher a partir do momento em que ela entra na casa, que ela é acolhida, é elaborado um projeto pessoal para cada mulher, a partir do sonho que ela tem, a partir daquilo que ela quer fazer da sua vida, a partir daquilo que ela, o seu sonho, mas digamos assim, a partir do seu anseio, nós escrevemos, nós organizamos esse projeto com assistente social, e depois esse projeto é monitorado, é avaliado, digamos, é acompanhado mensalmente pelo assistente social e uma pessoa da equipe, né? A gente faz essa supervisão para ver como vai todo o processo, digamos assim, tendo em vista sempre a integração, o inserimento na sociedade. Então, por isso se trabalha também vinculado à paróquia onde nós estamos, né? Digamos, em dois polos da cidade, na zona norte e na zona sul da cidade, com bispos também diferentes, também temos uma relação próxima com a Diocese de Roma, porque esse projeto, sendo o Papa Francisco o bispo de Roma, ele está inserido também nesse contexto diocesano, né? É congregacional, mas está inserido nesse contexto de Diocese de Roma. Então, esse projeto, eu digo assim, ele consiste essencialmente em ajudar essas pessoas a realizarem esse sonho de serem protagonistas, porque nós acreditamos que todas elas têm um potencial, que elas são capazes e podem ajudar. Nós temos experiências, por exemplo, de mulheres que passaram pelo projeto, que elas aprenderam italiano e elas são voluntárias e ensinam o italiano em outros centros de acolhida, onde chegam os recém-chegados migrantes. Né? Então, digamos assim, é uma dinâmica, uma sinergia, um movimento contínuo, e também porque é um projeto, não é que a gente tem uma atividade esporádica, é uma atividade que tem continuidade, porque ela é 24 horas. Nesses 2 anos que nós começamos, nós estamos presentes, nós moramos com as migrantes. Não é que a gente trabalha com elas, a gente faz parte da vida delas. Quando a gente volta para casa, às vezes a gente já está cansada, né? Mas, assim, elas vêm, elas querem partilhar, elas conversam, enfim, é uma troca também, é uma troca. É ser imigrante como migrante, mas eu digo assim, é uma bênção de Deus, a gente está tendo essa oportunidade, e obrigada e graças ao Papa Francisco, essa grande sensibilidade que ele tem, apesar de que nós sabemos a xenofobia que tem em relação ao migrante, ao refugiado, não é uma missão muito simpática, de um ponto de vista mais, digamos, social, muitas vezes, mas tem muitas pessoas que estão sendo sensibilizadas. Nós estamos, nessa casa onde eu estou hoje, por exemplo, numa zona muito rica de Roma, onde a gente está, e nós estamos, digamos, sensibilizando pessoas, e que estão, com essa sensibilidade, estão querendo colaborar, começando a colaborar com o projeto, materialmente, concretamente, também. Então, eu acredito, às vezes, evangelizar os pobres é até mais simples, né, mais prazeroso, mais fácil, mas também temos o desafio de evangelizar outras pessoas, porque, digamos, isso nós herdamos também de Scalabrini. Eu acredito que temos que nos relacionar com os diferentes públicos e estabelecer sempre redes com o público, com o privado, com todas as realidades possíveis. E nisso a gente está só começando. Eu acredito que nós temos muito para fazer ainda, nesse sentido, muito, muito, muito para avançar, no sentido de fortalecer essa rede de integração, de relação com as demais realidades aqui presentes em Roma. Sim, está bem, Roberto. Muito obrigada. Está ótimo.
Obrigada a todos. Obrigado, irmã Eléa. A gente passaria o resto da noite ouvindo todas vocês. Eu sei que o depoimento dessas 4 mulheres reverbera na vida de todas, porque cada uma das irmãs aqui presentes, dos leigos e leigas que trabalham com a migração, dos sacerdotes, seminaristas, tem muito o que se dizer para que se aprenda e para que também seja um aprendizado para nossas comunidades. Uma das coisas que me chama muita atenção, do começo ao fim, todas as irmãs, e a Eléa falando da experiência dessa casa, essa casa, na verdade, ela é uma junção, né, do que devemos imaginar sempre, de estar sempre em comunhão, né? Não é uma coisa... O Papa convida as irmãs a assumir essa casa pela Seção Migrantes e Refugiados, mas vem gente pela Caritas, vem gente pelos jesuítas, vem gente... Então, é uma interação, um estar com o outro. Isso me lembra muito uma das frases quando eu comecei a trabalhar com migrantes, que o Mário Jeremias dizia sempre: companheiro é companheiro, e aquele companheiro que sabe ser companheiro constrói comunhão. E construir comunhão é essa construção que a gente tem feito no cotidiano, pensando a igreja do amanhã, né? Pensando a igreja que nós construímos juntos. Eu vou pedir a irmã Neuza, não seria bem uma nova pergunta, estamos já quase adiantando o tempo. Antes mesmo de passar a palavra para a irmã Neuza, agradecer muito as colaborações que tivemos na construção desse momento com os padres e com as irmãs. A irmã Rosinha, que está aqui, que é da comunicação, foi uma pessoa que nos ajudou bastante a pensar, a fazer as coisas. Tem sido bastante profícua esse nosso diálogo, né? Agradecer a todas que estão aqui, desde Manaus até o Rio Grande do Sul, passando pelo Mato Grosso do Sul, passando por toda a região central do Brasil. Não vou citar nomes, porque vou ser injusto de contar tantas pessoas que a gente se vê, né, de vez em quando, outras vezes mais. A Secretaria do SPM, que sempre tem nos ajudado a trabalhar e a desenvolver tantas coisas, e dizer de novo o que se disse ontem, né? Não me importa chegar cedo, o que me molesta é chegar solo, né? Não me importa chegar cedo sozinho, para quê? É importante chegar com alguém, chegar com consistência, estamos juntos, e assim foi lá no diálogo com a Janete, assim foi no diálogo com a Rosa, quando eu comecei a engatear na Pastoral do Migrante. Assim é na direção do SPM, conversando com a Ana, com a Idalina, com o Padre Valdeci, com o Dom José. Eu acho que a gente tem que estar aberto a essas colaborações e contribuições. E aí eu digo, sim, passando a palavra para a irmã Neuza, nesses cenários todos que nós vemos, nos diga aí, em pouco tempo, que luzes temos, né, a partir de Scalabrini, de Madre Assunta, que tanto nos inspira, né, que tanto nos aponta caminhos. Que luzes temos? Roberto, na verdade, eu posso dizer que o que estamos fazendo já é uma grande luz, né? Imaginamos que nós somos, de fato, essa grande luz para o mundo, essa grande luz para o mundo das migrações. E em toda a nossa fala, em tudo aquilo que nós partilhamos, está como foco migrante. Nós estamos aqui dedicando o nosso tempo, dedicando as nossas energias, as horas vão avançadas, mas aí nós vemos a sala cheia e pessoas aí participando ativamente, já é uma grande luz. As nossas ações de criar, né? Essa criatividade que nós vamos fazendo e vamos fazendo acontecer, o reino de Deus já é essa grande luz, e o SPM vem respondendo como sendo também essa luz, né? Me lembro muito bem nos tempos que nós participamos aí dos grandes debates do SPM, que nasceu justamente para articular os trabalhos das congregações, né?
dos padres, das irmãs, para ser esse serviço de pastoral dos migrantes, hoje nós percebemos que essa grande luz, o SPM, continua sendo e nos unindo de ponta a ponta do mundo para que o tema das migrações, né, cresça cada vez mais. E, sem dúvida, eu acredito muito que, a partir de um debate, a partir dessa reflexão, seja eu, cada um de nós, saímos muito motivados. Saímos dos nossos anonimatos, saímos dos nossos isolamentos, nós damos cara, damos fisionomia à nossa ação, né? E eu acredito que também as grandes luzes, hoje, nós temos como grande indicador para nós, uma grande força imensa, é o Papa Francisco, né? Nós temos que, de verdade, reconhecer que nós estamos vivendo um momento histórico na Igreja e para o mundo das migrações, que nós podemos quase fazer essa comparação, né? Aquilo que foi Scalabrini no tempo forte das migrações, hoje é o Papa Francisco, que fala e fala forte, não se deixa abater diante das críticas. Isso nos encoraja muito, porque através do Papa Francisco nós estamos recebendo escritos, provocações, mas, acima de tudo, testemunho de ir em frente naquilo que devemos estar fazendo no campo das migrações. E vejo como a grande luz é criar essa rede de colaboração, né? Criar novos mecanismos, novas ações articuladas, valorizar aquilo que fazemos no micro para que o macro aconteça, investir muito no âmbito da comunicação, porque a comunicação tem uma força, uma potência imensa, porque desde a comunicação nós atingimos tantos e tantos espaços. Podemos ver essa prática hoje que os meios de comunicação estabelecem relação e nos possibilita estarmos juntos numa ação muito articulada para que as nossas respostas sejam de grande alcance no mundo das migrações. Hoje, mais do que nunca, é impossível fazer o nosso trabalho desarticulado sem se somar às grandes redes de iniciativa. Valorizar as iniciativas que se fazem e se somar a elas, né? Isso tudo vai qualificar as nossas ações e as nossas respostas, né? E, por outro lado, eu vejo que é fundamental esse investimento na formação, seja na formação das missionárias e dos missionários, e eu não posso deixar de não citar, que eu fico assim muito admirada de ver aqui conosco o noviciado Nossa Senhora de Guadalupe, um grande abraço, Padre Sérgio, aí reunidos, é muito bonito, a formação faz desde aí, né? Nesse sentido de participar das redes, estar nos debates, né? Eu acho que é aí a formação se faz deixando-se formar pelos contextos migratórios, deixando-se formar com os migrantes, estando com os migrantes, é deixar que o nosso coração se toque por eles, ame, se apaixone pela questão das migrações, né? Para que nós possamos, de fato, fazer essa experiência profunda do carisma. Um grande abraço para o Sérgio, eu acho que é isso que faz acontecer a novidade, é luz, desde a formação também, que nós temos que investir na formação dos missionários e das missionárias, uma formação muito encarnada nos contextos migratórios, e, ao mesmo tempo, para os nossos agentes, né, e colaboradores. Hoje, mais do que nunca, nós temos que dedicar tempo para sermos não só conhecedores da migração, mas nos deixarmos formar desde as dores e o sofrimento dos migrantes. É estarmos juntos também nas grandes situações da migração, né? E, ao mesmo tempo, continuar investindo em novas iniciativas, em novas estratégias de migração, e termos essa ousadia, essa coragem de irmos à luta, porque a nossa luta ela é árdua, ela deve continuar ainda mais, com mais força, com maior determinação, né? Não é hora de esmorecer. Estamos enfrentando grandes dificuldades, grandes momentos difíceis, mas precisamos uns dos outros. E juntos nós somos muito mais fortes, né? E eu recordo muito, muito forte quando o Papa Francisco nos encontrou no encontro da audiência que tivemos ano passado, quando nos agradecia, ele dizia um grazie per tutto quello che siete fate per i migranti, agradecendo por tudo aquilo que a congregação realiza a favor dos migrantes. Ele nos dizia, coloque o vosso carisma a serviço da igreja. Então, na verdade, é isso que eu posso dizer, que assim seremos luzes, que o
propriedade não pertence à congregação dos escalabrinianos, nem às irmãs escalabrinianas, nem ao Instituto Secular. O carisma escalabriniano é nosso. É um carisma doado à igreja e é lindo, é bonito demais sentir que o carisma se encarna, se expressa, cria rosto, visibilidade através da ação e da prática de tantos colaboradores, né? Podemos dizer que esse carisma colocado a serviço da igreja, essa igreja que é mãe, essa igreja que protege, essa igreja que ela é samaritana, ela é solidária, ela se faz vida, ela se faz expressão nos gestos de acolhida e de serviço, do serviço de pastoral de imigração, do SPM, de tantos e tantos leigos e leigas, colaboradores de imigrantes que se somam a nós. E dessa forma eu acredito que nós iremos sendo essa luz. Vamos transmitir vida e luz no mundo das migrações. Aonde quer que estejamos, sejamos nós esse sinal de luz e de esperança. E essa certeza que nós não estamos sozinhos, que nós fazemos parte de uma grande rede, e é nessa rede estamos todos nós. Um grande abraço e obrigada por tudo aquilo que vocês realizam conosco para que o mundo das migrações, para que os migrantes sejam cada vez mais visibilizados, para que os migrantes tenham mais vida e vida em abundância. Muito obrigado, irmã Neuza, nós agradecemos muito, queremos agradecer também, deixamos por último o agradecimento à província Mãe dos Migrantes, porque é nessa província que nós trabalhamos e com esta província nós construímos muitas coisas conjuntamente. O SPM se aprofunda na sua missão, porque também tem essas relações profundas de espiritualidade, de fé, de amizade com as irmãs e com os sacerdotes e irmãos escalabrinianos. Agradeço profundamente às irmãs Eleia, Janete e Rosa, que aqui estiveram presentes falando conosco. Gostaria muito de poder abrir a fala para muita gente, mas o tempo está meio adiantado. Espero que todos se sintam contemplados e contempladas com essa fala maravilhosa final da irmã Neuza, e pediria à irmã Neuza que pudesse nos dar uma bênção final, peço ao Rubival que cante o hino dos 35 anos do SPM, para que as irmãs e os presentes possam ouvir pelo menos o primeiro refrão. Rubival? Caiu? Oi, estou aqui. Já canta já? Isso, canta o primeiro refrão, depois a irmã... Tá bom. Tá. Travou? Acho que travou. Roberval saiu. Travou a internet dele. Irmã Neuza. Sem dúvida, para mim também uma grande emoção, Roberto, essa bênção, mas quero dizer que todos nós, cada um de vocês, também são bênção. Nós damos e recebemos a bênção. E eu os convidaria a colocar as nossas mãos, olhando para as nossas mãos, podemos estender as nossas mãos no sentido de abençoar uns aos outros, porque também nós somos sinal de bênção. Quantas vezes os migrantes pedem que nós possamos dar a bênção a eles, né? E nós abençoamos os migrantes e também recebemos bênção. Aqui estão consagradas, estão consagrados, estão pais de família, que são geradores de vida e de bênção. Então, que essa bênção que nós também estendemos aqui através dos meios de comunicação, eles possam chegar até os recantos onde nós estamos, de maneira especial nos ambientes das nossas famílias atingidas,
por esse momento de pandemia, que estão vivendo esse isolamento, muitas vezes já sentindo o impacto de situações econômicas tão doloridas, e nós invocamos de maneira muito especial a bênção de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do nosso querido Brasil. E nós sabemos, né, que o nosso Brasil tem essa grande devoção a Nossa Senhora Aparecida, e estamos sob o olhar da Mãe Aparecida, Mãe Negra de Aparecida, que representa a fisionomia dos pobres, dos migrantes, dos pescadores, daqueles que lutam. E, ao mesmo tempo, ao invocar a bênção de Nossa Senhora Aparecida, nós recordamos a bênção de nossas mães, mulheres lutadoras, guerreiras, que são para nós geradoras de vida. E invocamos a bênção de todas e tantas mulheres com as quais hoje mencionamos, que poderíamos dizer tantas Marias, tantas Teresas, tantas mulheres que são sinal de vida e de esperança no mundo da migração. Que elas continuem sendo para nós essa esperança de vida e motivadoras de esperança, que continue a construir vida. E os convido, neste momento, a fazer silêncio e trazer presente as lágrimas, sofrimentos, mas muitas alegrias. As mulheres são sinais de vida e de esperança no mundo das migrações. E o Papa, muito recentemente, colocou mais uma intenção na ladainha, e é justamente invocando a essa invocação a Maria, socorro e proteção dos migrantes, que nós queremos pedir a sua bênção, invocando Maria, Mãe dos Migrantes, padroeira da província, Maria, Mãe dos Migrantes, da região dos padres também, que traz como nome a Maria, Mãe dos Migrantes, que ela interceda por nós. Maria, Mãe dos Migrantes, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Voltei. No mundo são tantos muros, mas também são tantas pontes. No escuro, mas não perde o horizonte. Procurando uma terra, uma pátria que dá o pão, onde não exista guerra, onde viva a união. Nesse mundo egoísta, para poder sobreviver, o migrante é um artista para vencer esse sofrer. Homem, mulher e criança, carregados de saudade, traz na mala a esperança e no coração bondade. Este é o chão da pastoral dos migrantes, com o Cristo peregrino, bebendo na própria fonte. Este é o chão da pastoral dos migrantes, com o Cristo peregrino, bebendo na própria fonte. Já são 35 anos caminhando e aprendendo, andando em caminhos novos. Mundo de irmandade, acolher e proteger, buscando sempre a verdade, integrar e promover. Celebrando, defendendo os direitos e juntando os mutirões, defendendo a mãe terra, as culturas oprimidas. A semana do migrante fala o que é nossa vida. Este é o chão da pastoral dos migrantes, com o peregrino bebendo na própria fonte.
migrante, bebendo na própria fonte. Valeu! Valeu, pessoal! Obrigado a todos e todas. Valeu, companheiro. Rosileia, Mário, todo mundo aí. Muito bom rever muita gente aí. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Até mais, gente.